paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos nos reunidos aqui nesse domingo maravilhoso, nessa manhã que o Senhor tem nos concedido, para juntos estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Se nós não podemos estar unidos, mas nós podemos estar reunidos. E hoje nós vamos estar estudando um assunto maravilhoso. Como tudo que o Senhor traz para nós, Ele nos traz nessa manhã um assunto extremamente importante, que leva para mim e para você uma reflexão na nossa vida, que diz o título da nossa lição: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e o 5. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Todas as vezes eu falo para vocês que há algo que nos chama a atenção. E o que me chamou a atenção aqui, nesse versículo, é o que o Senhor nos diz, daquilo que nos dá como direito. Perdoados, salvos da condenação, dá-nos o direito a uma vida eterna. Deus tem para você algo de extremamente especial. Vida com abundância aqui e vida eterna. E quando essa palavra, eu estava procurando, essa palavra graça, favor e merecido, o quão rico é nós falarmos sobre isso, igreja. Porque favor é algo que você já faz para uma pessoa gratuitamente. De repente você vê uma pessoa e você vai ajudar ela a carregar uma sacola e você está fazendo para ela um favor, você não vai cobrar nada daquilo ali, você não vai ganhar nada. Você está fazendo favor. Mas a graça, ela ainda é um favor que nós não merecemos. Ou seja, um favor imerecido. Então, louve e glorifique o nome do Senhor, porque além de você receber algo que alguém voluntariamente chegou para você e te ajudou, ainda foi algo que você não merecia. Então, graça, um favor que nós não merecemos. Da parte de quem? Da parte de Deus, que nos amou antes da fundação do mundo. Amém? Os nossos objetivos específicos hoje diz refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Nós já naturalmente, nós nascemos já com uma tendência para pecar. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Eu procurei algumas palavras que definisse vivificados. E nessas muitos sinônimos que eu encontrei para vivificados, eu gostei desse que diz estimulados. Quando você muda, você diz explicar que fomos estimulados pela graça de Deus, ou seja, eu e você fomos estimulados pelo favor que nós não merecíamos e que Deus fez para mim e para você. Informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Extremamente importante e que nós vamos estar no decorrer dessa lição meditando nesses 3 objetivos aqui. E quando terminar, o tempo não é muito, mas quando terminar, creio no Senhor que você vai poder dizer:
eu consegui tirar algo de muito maravilhoso para mim, aplicar na minha vida cotidiana, naquilo que o Senhor falou hoje, através dessa palavra. A nossa revista, ela é dividida em tópicos. Então eu queria começar com a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Antiga natureza morta em ofensas e pecados. A palavra ofensa, ela vem do grego, que é paraptoma. Tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, ofensa quer dizer algo que você fez, errou, mas foi de uma forma deliberada. Isso é uma ofensa. Eu ofendi alguém, mas de uma forma que eu já vinha planejando. Ou seja, o pecado, como ofensa, ele não nasce de uma hora para outra. Ele vem de um planejamento. Cada dia na minha mente eu maquino algo, até que algo se transforme em ação. A palavra pecado é armatia, que quer dizer aquele que erra o alvo. Lá no Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz que os filhos, são bênção do Senhor. E é bendito o guerreiro que enche deles a sua aljava como flecha. Quando nós falamos aqui, aquele que erra o alvo, eu fico pensando, quando nós criamos os nossos filhos e nós temos planos, projetos para a vida deles. E para cada um nós temos sonho, igreja. Qual o pai que não tenha? E como uma flecha você lança. E ele tem um alvo. O alvo é o melhor que você sonha no seu coração e pede a Deus para ele. Mas no caminho tem algumas coisas que pode fazer com que essa flecha não acerte o alvo que você queria. Que o seu filho não venha ter aquilo que você planejou no seu coração, planejou e sonhou. Assim somos nós. O pecado desviou o homem do plano que Deus tinha traçado para ele. No decorrer do tempo, esse homem desviou daquilo que é o projeto de Deus. Então, que você guarde no seu coração que nós, muitas das vezes, fazemos planos e projetos para os nossos filhos e ficamos decepcionados quando aquilo ali não dá certo. Quando ele não faz exatamente como eu queria, como eu tinha sonhado. Mas lembre que se você também é filho e Deus tem projeto e sonho para você. E às vezes você também está errando o alvo. Amém, igreja? Aqui na nossa revista diz assim, o conceito é de morte espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. O que faz separação do homem e Deus? É o pecado. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, Isaías diz: mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. É ele que faz com que nós nos afastemos de Deus.
que cria essa barreira de separação. Porque aqui, ainda continuando aqui o que o autor da nossa revista diz, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa do homem impede ele de ouvir e obedecer à voz de Deus. Lá em João, no capítulo 10, o versículo 27, Jesus Cristo diz assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o que impede o homem de ouvir a voz de Deus é o pecado. O que impede o homem, quando nós falamos homens, nós estamos falando no sentido de humanidade. O que impede a humanidade de ouvir a voz de Deus é o pecado. E temos sim, igreja, um Deus que em todo tempo, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Em todo tempo ele espera que esse velho homem possa se transformar em uma nova criatura, em ovelha do pastoril do bom pastor. Por que, igreja? Porque só se ouve a voz do bom pastor aquele que é ovelha. Se você deixou de ouvir a voz dele, se dobre diante do Senhor, porque com certeza você está deixando de ser ovelha, viu? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Não se esqueça que disso que nós estamos falando aqui hoje, nossas ofensas e pecados, a má conduta em que no outro tempo andastes, aqui quando diz andastes, diz o seguinte, o costume praticado conforme o sistema mundano da época, a imoralidade, o furto, a mentira, do mundo em que andaste, do caminho em que você andava, antes de você conhecer a Cristo. Você andava em um caminho diferenciado. É por isso que quando se diz converter, é mudar de direção. Converter é mudar. Eu estava indo num rumo, eu vou em outro rumo agora. Eu deixo o pecado, o caminho em que estava andando, e vou andar em um caminho novo. Um caminho em que a palavra do Senhor diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, quando nós falamos a respeito da forma do mundo de relativizar o pecado, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, ele disse assim, e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. É o século que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios, não é o tempo em que você está vivendo. Cada tempo tem as suas, os seus perigos. Cada época tem as suas mazelas que o inimigo levanta para enganar as multidões. Não é diferente hoje, igreja. Na Idade Média, o pecado abundava, mas levantou-se o Senhor um homem, porque ele diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou.
Ele levanta Lutero para estar fazendo uma transformação. Então não pense que você está sozinho, não. Em todo tempo, Deus vai deixar um remanescente fiel. E esse caminho que você hoje está servindo e seguindo ao Senhor, que você outrora andava em um caminho diferenciado, aqui na nossa revista diz assim: e andaste segundo o principado da potestade do ar, segundo aquilo que o maligno e seus agentes têm a capacidade de influenciar o homem desobediente e incrédulo. O adversário, ele tem a capacidade de influenciar. Como que o inimigo influencia uma pessoa? Às vezes você fica assim, admirado de ver pessoas que você conheceu há um tempo e de repente você encontra aquela pessoa como ela está transformada. Isso aconteceu comigo há um tempo. De eu encontrar uma pessoa e ver como ela estava transformada. Sabe por quê, igreja? Porque o inimigo, ele procura destruir tudo que há de bom em você, deixar o trapo para depois ele te descartar. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quantas vezes, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Quantas vezes você foi falar de Cristo para uma pessoa e você fala que o seu coração arde, porque você tem a experiência de conhecer esse Deus tão poderoso. E a pessoa parece que nada, não ouviu. Sabe por quê? Porque o inimigo está deixando os ouvidos agravados para que não ouçam a voz do bom mestre. Está deixando os olhos cegos para que não vejam tudo o que ele tem feito. Está embotando o entendimento da pessoa para que ela não venha compreender o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. O plano de salvação que Deus nunca desistiu. Deus nunca desistiu da humanidade. Num tempo complexo e difícil, em que tantas vezes eu falei com vocês na igreja. Esse mundo que nós vivemos hoje, Sodoma e Gomorra, era jardim de infância. O Deus deste século tem cegado o entendimento e as pessoas estão pecando, pecando e pecando e não estão nem se apercebendo. Mas Deus continua chamando para quem quer ser nova criatura em Cristo Jesus. Porque você pode desistir, talvez você até tenha desistido de Deus. Talvez você tenha até desistido já e dito, nossa, está tão difícil. Mas eu quero te falar, não desiste não. Tem um adágio popular que diz
que nadou e morreu na praia. Não desiste não, meu irmão. Jesus Cristo está voltando. Se ele não voltar hoje, não voltar semana que vem, não voltar em 10 anos, mas ele está voltando, porque para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E ele não esqueceu da promessa dele, porque passará o céu e a terra, mas ele disse que da palavra dele não vai passar sequer um tio. Então não desiste não. Por mais que o adversário tente fazer com que você não venha entender, busque o Senhor. Ele vai abrir a sua mente. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, para a inclinação do mal, inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção. Olha, você tem um Deus tão amoroso, que mesmo Ele conhecendo os nossos pensamentos pecaminosos, mesmo Ele conhecendo que na maioria das vezes nós liberamos a vontade da carne, Ele não desistiu de mim e de você, e Ele diz ainda que Ele aprove eleger-nos e predestinar-nos para filho de adoção, por adoção. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra para filhos de adoção, ele está falando de um costume da sociedade romana, que quando se adotava uma pessoa, adotava uma criança, quando se adotava alguém, aquela pessoa passava a ter direito ao sobrenome, ao nome da família, passava a ter direito a todas as riquezas, ele passava a ser tratado como um filho legítimo. Ei, amado, você foi predestinado, eleito em Cristo Jesus, como filho adotivo. Você tem todos os direitos. Você tem todas as riquezas que estão guardadas. Aqui você tem as riquezas que o Senhor prometeu para nós. Aqui como servo do Deus Altíssimo. Mas você tem uma riqueza maior que está guardada. Então não saia da vontade de Deus. Porque em Cristo Jesus, por maiores que sejam as labutas, você é mais do que vencedor. Vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Igreja, vivificada. Eu falei para vocês que a palavra que eu achei mais assim, que trouxe vivificado, é estimulados pela graça. Quando nós somos estimulados pela graça de Deus, por esse favor imerecido, nós somos alcançados, igreja, pela essa riquíssima misericórdia do Senhor. O que é a misericórdia de Deus? Conta-se uma ilustração que no tempo da Guerra Napoleônica, um soldado, ele havia sido sentenciado à morte.
E aquele rapaz, aquela mãe só tinha um filho. E ela foi até Napoleão implorar Napoleão que desse a oportunidade para ele, que desse o perdão para ele não passar pela sentença de morte. E ele disse: não, eu não posso fazer isso. Outras vezes ele já errou. Ele não merece que eu tenha misericórdia. E ela disse para Napoleão: olha, é por isso que eu tô te pedindo misericórdia, porque se ele merecesse, não era misericórdia. Igreja, se nós merecêssemos essa salvação tão maravilhosa, se nós merecêssemos, igreja, aquilo que hoje na nossa lição diz liberdade, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, se nós merecêssemos essa libertação do pecado, não seria misericórdia, não seria favor imerecido, mas é justamente porque eu e você não merecemos, é que é a imensa misericórdia do Senhor. João 3,16, o Senhor nos diz dessa misericórdia que ela é maior que todas as coisas. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito, único. E quando você pensa nisso, você pensa que se você tem 4 filhos, se você tem 3, se você tem 2, se você tem 10, não tem um que você escolhe, que você ame menos. Eu sempre falava de Jesus para minha cunhada, e ela nunca quis aceitar a Cristo. E um dia eu falei para ela desse versículo, e ela só tinha um menino. E aí, depois, quando eu encontrei ela, ela falou para mim assim: eu aceitei Jesus, fui para a igreja. Fiquei pensando naquilo que você falou. Que Deus só tinha um filho e deu ele por amor da minha vida. Porque eu nunca teria coragem de dar meu filho. Então esse amor, essa misericórdia imensa que o Senhor tem para conosco, mesmo quando nós andávamos em caminhos errados, quando nós pecávamos voluntariamente, quando a nossa mente não alcançava as coisas maravilhosas de Deus, é porque Ele nos amou de tal maneira, pensa nisso, amado, pensa nisso e guarda no teu coração, que se você tem um filho, não existe nada, ninguém no mundo que você ame mais do que seu filho. Não tem. Quem nunca teve filho, nunca conheceu o que é um amor de verdade. É por isso que o único amor que Jesus compara, Deus compara, ao amor dele é o amor de mãe e o amor de pai. Porque é o que mais nós amamos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu outra vida. Fomos vivificados sem nenhum mérito. Tudo foi feito pelo meio da graça, o favor imerecido. Nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que nós dizemos, nós nascemos de novo. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. João capítulo 3, o Senhor nos fala de um homem principal da sinagoga,
dos judeus, fariseu. Os fariseus, eles eram Jesus, cada vez que Jesus encontrava o fariseu, Jesus dava-lhe uma lição. Certa vez Jesus encontrou com os fariseus e os escribas e eles estavam se achando, né? E o Senhor chamou eles de sepulcro caiado. Ou seja, por fora estava tudo bonitinho, mas por dentro só tinha podridão e osso. Era como um sepulcro, muito bem feito, muito bem arrumado, mas que era só podridão por dentro. E diz a palavra de Deus que um dia Nicodemos, um dos principais da sinagoga, que era fariseu, foi procurar Jesus à noite para perguntar para ele. Conversar com Jesus, queria saber algumas coisas, conhecer como é que ele poderia ser salvo. E Jesus disse para ele, é necessário que você nasça de novo. Como assim? Eu dessa idade vou entrar no ventre da minha mãe para me nascer de novo? Não, você nasceu da carne. Agora você necessita nascer do Espírito. Você necessita nascer de novo. Igreja, quando nós, como pecadores que somos, ainda não conhecíamos a Cristo, foi necessário para nós um novo nascimento, para que nós pudéssemos ser nova criatura em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor, para que nós pudéssemos andar por veredas justas, porque como nova criatura, Deus faz tudo novo na nossa vida. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura e, ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Quando o Senhor diz que nós somos salvos, é pela graça, por esse favor imerecido, e não por obras, mas é por meio da fé. Porque se a salvação fosse por obras, igreja, era mérito meu. Tudo que eu fizesse era mérito meu. Mas a salvação, ela vem pela fé. Eu acho tão lindo quando a palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Cornélio. Esse homem, a Bíblia diz, ele está lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Cornélio orava e esmolava, ou seja, ele era um homem temente e que exercia boas obras, mas ele precisava ainda de uma coisa. Ele precisava encontrar a Jesus Cristo, essa palavra revelada no coração. E quando ele encontra, ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E agora como nova criatura, não por causa das obras dele, mas porque ele tinha fé. Mas quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu também tenho que ter uma mudança de conduta na minha vida. Eu tenho que passar a ter uma conduta diferenciada, igreja.
como nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho que ter uma nova conduta, um novo modo de viver perante a sociedade. Não é só dentro da igreja, não. É perante a sociedade. Eu tenho que ter um novo modo de viver. Aqui, o autor da nossa revista disse assim: a graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado, do Evangelho. O ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Outra coisa que eu sempre estou batendo nessa tecla com a igreja: o fardo que Deus colocou nos nossos ombros chama-se livre-arbítrio, porque você pode fazer a escolha. Deus não escolhe por você. Ele deixa a oportunidade para você escolher. Se você quiser o caminho da salvação, se você quiser o caminho da perdição, Deus não vai em maneira nenhuma te impedir. Mas em todo tempo Ele está te mostrando, Ele está te falando, Ele está te chamando para o caminho da salvação. Mas é você quem tem que querer. A escolha é sua. Seria tão bom se tudo na minha vida, todas as escolhas, as decisões difíceis que eu tenho que tomar, alguém tomasse para mim acertadamente essa escolha. Mas não é assim. Eu tenho que escolher. Então essa responsabilidade o Senhor deixou para mim e para você. É um peso nos nossos ombros, a escolha. E hoje dá tempo da gente escolher se eu quero o caminho da salvação ou se eu quero o caminho da perdição. O homem foi criado como ser eterno, para uma eternidade com Cristo ou para uma eternidade sem Cristo, para uma eternidade de salvação ou para uma eternidade de perdição. As obras como evidência de salvação. A salvação, ela não vem de obras, igrejas, mas as nossas obras, elas têm que evidenciar, mostrar o meu caráter, o que eu sou como nova criatura em Cristo Jesus. E as minhas obras é aquilo que é visível, porque a essência só Deus conhece. Mas aquilo que é visível a sociedade conhece. Por que que hoje, igreja, às vezes eu fico olhando e pensando, como que Cristo está olhando a igreja dele hoje? Como que Cristo está olhando o povo dele hoje? A noiva amada que ele está prestes a voltar para buscar? Se envolvida em tantas coisas, quando o apóstolo Paulo diz que quem milita nessa carreira não se embaraça com negócios dessa vida. Quem milita a obra de Cristo não se embaraça com tantas coisas. Não se embaraça no mundo da politicagem. O ser humano é um ser político. Nós somos atuantes e participantes. Mas até que ponto Jesus deu para a igreja essa prerrogativa de se envolver
Como minha mãe costumava dizer, até nos cabelos. Como que nós, como cristãos, hoje estamos vendo a situação que o mundo está passando, a situação que o meu irmão está passando. É bonito quando a gente vê a frase dizendo, se eu não sentir a dor do meu irmão, então... Mas eu estou sentindo a dor do meu irmão. Eu estou sentindo as muitas situações que estão passando, ou eu estou me envolvendo a tal ponto de daqui a pouco eu não poder dizer, eu sou de Cristo. Eu sou de A ou eu sou de B? Tem um hino que eu amo quando os meninos cantam, que diz que a gente faz aquele gesto e diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Será que envolvido em tantas coisas, eu posso estar dizendo eu sou de Cristo? Eu posso estar dizendo eu sou nova criatura? Minhas atitudes estão demonstrando isso? Quando eu olho para o meu mestre Jesus, o amado e meigo Nazareno, o bom pastor, aquele que você não tem nem palavra para se referir a ele, o príncipe da paz, quando eu olho para ele, o verbo vivo, a palavra dele, eu vejo Jesus chegando aonde Lázaro estava morto e sepultado. E no versículo mais curto que tem na Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus se compadeceu da dor daquela família, porque ali fala de Maria e Marta, mas não era só aqueles ali, tinha mais gente, a família era maior, geralmente as famílias eram numerosas, e Jesus chorou com a dor daquela família. E agora a igreja? E agora? E daí, será que nós estamos preocupando? As nossas obras têm que dizer se eu sou cristão ou não. Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 13, diz que as nossas obras nos seguirão. Se eu for salvo, as boas obras que eu fiz aqui, elas vão me seguir e vão ser galardão para mim. Mas se eu não for salvo, isso eu creio, estou dizendo para você que eu creio, não que a Bíblia diz, mas eu acredito que ela vai servir para ter graus de condenação. Então hoje medite, você que é nova criatura em Cristo Jesus, você que serve a esse Deus vivo e poderoso. Medite, ore, como nova criatura em Cristo Jesus. Vamos levantar um clamor pela nossa nação. Os prognósticos não são bons, mas não há nada, não há história que Deus não possa mudar. E hoje, nesse dia tão maravilhoso que Deus nos deu, que à noite nós vamos ter a nossa Santa Ceia, depois de bastante tempo, ainda muito, não do jeito que a gente queria, mas nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é nossa verdadeira comida e nossa verdadeira bebida, como salvos em Cristo Jesus, como nova criatura.
As boas obras evidenciam a salvação do crente. Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele diz: me mostra as tuas obras, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras que eu faço pela fé. Nossa fé tem que ter ação. Nossa fé tem que ter ação em favor do nosso irmão. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado junto com a tua família e que nada venha te faltar. Amém.